Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E aí, pastor Guerra, vamos lá, né? trabalhar aí. Hoje nós vamos subir o Monte Carmelo. Opa! Só eu fiquei, né? Sentimento de solidão. Esse aí, né? Presta atenção aí. 1 Reis 18, de 20 a 24, fala assim: então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-no, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos e, dividindo em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, este que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra, né? A palavra é boa, mas precisamos tomar posse dela, né? E o que aconteceu com Elias aqui? Que ele se sentiu sozinho ali. Mas mesmo sentindo sozinho, ele ainda fez uma prova, né? Para que Deus fizesse um milagre ali. O Monte Carmelo, mais que um lugar alto em Israel, muito mais que um lugar com uma bela vista de todos os lados. Um lugar de inspiração e meditação. Um lugar onde temos a certeza de que o Deus de Elias, o Deus que responde com fogo, ouviu e continua ouvindo as orações de seus servos e seus profetas. Um lugar onde temos a certeza de que, por pior que possam parecer circunstâncias, temos um Deus de poder que peleja por nós. Não estamos sozinhos. Guarda isso aí na sua mente aí. Não estamos sozinhos. Elias pôde viver tudo isso, mesmo se sentindo sozinho. As razões que levaram Elias a sentir solitário são muitas vezes as mesmas razões que nos conduzem às mesmas condições. Vejamos quais são. Mas antes disso, né, passar para o pastor Rogério ali. Não, pastor Rogerinho. O Rogerinho mesmo? Então eu vou devolver do pastor Rogério e passar para o pastor Rogerinho. Só diminuiu a distância. Só diminuiu a distância. O nome é o mesmo. É bom que não tem como você enganar, né, Guilherme? Não tem jeito, não. Aqui não tem jeito de errar nome, não. Mas é muito interessante porque o Monte Carmelo, ele realmente nos remete a exatamente essa experiência de Deus que se manifesta e que responde com poder e com fogo. Dificilmente alguém vai ao Monte Carmelo sem ter essa experiência que Elias teve trazida à sua memória. Então, é realmente um lugar que ele nos remete a essa experiência de Elias e a esse poder de Deus, de um Deus que manifesta e manifesta com fogo para consumir. E é muito interessante porque um grande número de pessoas e um grande número de caravanas, quando vão até Israel e que passam pelo Monte Carmelo, que acaba sendo um lugar de passagem quase que obrigatória, né? E tem exatamente essa visão. Então é um lugar onde um grande número de pessoas levam inclusive pedidos para que ali eles sejam queimados na presença do Senhor, como se fosse uma oferta ao Senhor, uma oferta queimada ao Senhor, que são as orações e as petições do seu povo. Então, nós temos
essa expectativa no coração, de poder estar com você ali na Caravana Clínica da Alma em setembro e levar não apenas o nosso pedido para ser queimado ali, mas de poder ter a experiência de viver num lugar onde Deus se manifestou e manifestou com fogo. E Ele manifestou com fogo porque Ele manifestou o seu poder para que pudéssemos realmente saber que o Deus de Elias é o verdadeiro Deus, de que o seu Deus é o verdadeiro Deus. Então, isso é extremamente importante para nós nesse contexto, nessa caminhada. E nós gostaríamos imensamente de ter a sua presença juntamente conosco, invocando o Deus de Elias e vendo a manifestação desse poder, do poder do Deus de Elias sobre a nossa vida. É um lugar belíssimo para se ver, é um lugar especial para se orar, mas mais do que isso, é um lugar onde realmente nós somos confrontados com a presença do Senhor e a certeza de que não estamos só. Claro, né? Deus. Isso é algo extremamente importante e valoroso. E para subir no monte, nós precisamos de quê? De ter o monte, senão como é que vai subir? Nem sobe, né? Mas não se preocupe, o ônibus vai até lá em cima. Então tá tranquilo. Não é igual no Monte Sinai que as pessoas sobem a pé. No Monte Carmelo o ônibus te deixa lá. Tranquilo aí. Já não vai sentir sozinho. Não. Temos já algumas participações. Bom dia, sou de Belo Horizonte e gosto muito do programa. Vocês, pastores, são uma simpatia. Gosto muito de você, pastor Rogério, que conduz muito bem o programa. O pastor Rogerinho, que é extremamente cheio de sabedoria, e o pastor Ademar, com aquele vozeirão e fazendo aquele sinal com os punhos. Abraço! É que esse programa abunde mais e mais na graça de Deus. Observação, o programa está muito curto. É possível aumentar o tempo? Pois um assunto deste merecia mais tempo para maior explanação. Aí, minha irmã, vamos orar, né? Vamos orar, porque aí, assim, não é só essa questão nossa, né? Mas tem a questão da TV também. Bom dia, na paz. Gostaria de saber de vocês qual o ponto de vista de vocês sobre usar o cordão ou pulseiras com o símbolo da cruz, visto que algumas denominações proíbem o uso. É o Joabe de Barra do Corda, no Maranhão. Você quer responder, Rogério? Vamos... Sim. A questão, Rogério, não é como se você usa ou não o símbolo. É o que, na realidade, esse símbolo representa para você. Né? Então, se nós pararmos para pensar no símbolo da cruz como um símbolo de maldição, você tem uma visão. Se você parar para pensar que foi através da cruz que nós temos a consumação de todo o processo de redenção que Deus planejou desde o princípio, então aquilo que era antes um símbolo de maldição passa a se transformar num símbolo de bênção. Então nós temos, e isso precisa ficar muito claro, não é? A cruz era símbolo de maldição antes, símbolo de bênção depois. E para quem não recebe o senhorio de Jesus, a cruz acaba sendo sim um divisor de águas, porque aquele que rejeita a mensagem da cruz, aquele que rejeita o sacrifício do Senhor Jesus, acaba sendo julgado pelo próprio sacrifício do Senhor. Então, essas são duas coisas que precisam ficar muito claras. Agora, a cruz, tem uma outra questão, uma outra variante na questão da cruz, é a cruz vazia ou a cruz com o corpo. Então, há pessoas que não fazem essa diferenciação, há outros que fazem essa diferenciação. Na realidade, a cruz hoje está vazia porque o nosso Deus foi tirado da cruz. E foi levado para o túmulo, que também, pelo poder de Deus, está vazio. Então, na realidade, o que nós não cremos num Deus morto, nós cremos num Deus vivo, e assim como ele não está no túmulo, ele também não está na cruz. Não é? Então, mas essas questões são questões
que, ao meu ver, são muito mais pessoais do que uma questão de discussão denominacional. O importante é saber, foi necessário o sacrifício na cruz? Foi. Porque foi através desse sacrifício da cruz que Jesus se fez maldito por nós, porque maldito todo aquele que for colocado no madeiro. Ali ele se entregou, derramou o seu sangue, não ficou ali, foi levado para o túmulo, que também não ficou no túmulo. Ele desceu às profundezas da terra, mas como diz Paulo, aquele que desceu é o mesmo que subiu, não é? Então ele hoje está lá em cima com o Senhor, né, à direita do Pai, esperando o momento de voltar. Amém. Já nós temos aqui vivenciar muitas perdas, que é uma que Elias sentiu solitário. Muitas vezes nós vivenciamos as perdas. Tem dois lados disso aí. Eu posso vivenciar as perdas e me sentir solitário, e eu posso me vivenciar e usar isso aí para o meu crescimento, para mim poder seguir em frente. Isso aí pode servir de experiência para mim e muitas outras coisas. Ele sentiu solitário aqui e declarou que ele tinha perdido, que realmente ele estava sozinho. Mas ele também não desistiu, não. Ele foi lá e desafiou. Então tem que ver essas perdas para você, né? O que está trazendo sobre a sua vida? Né? Qual a influência que ela está tendo sobre a sua vida? Exato. E para agora passar essa influência e te influenciar mais, pastor Rogerinho. Mas uma das coisas, Guerra, que normalmente geram em nós esse sentimento de solidão ou de que ficou, né? Porque essa sensação, fiquei, né? Então, como Elias diz, só eu fiquei. Então, esse sentimento, ele pode ser, sim, resultado de perdas e no processo onde essas perdas ainda não foram elaboradas. Então, essas perdas não significam necessariamente um sentimento de perda com a morte, sim, que já gera, né, esse sentimento. Nossa, morreu e agora como é que eu vou fazer? Fiquei sozinho, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu irmão, perdi meu filho. E agora, sem ele, como vai ser? Mas essa perda, ela pode ser uma perda até de uma pessoa, um relacionamento que ele se desfez e a pessoa se foi. E aí gera de novo aquele sentimento de como vai ser a minha vida agora sem essa pessoa ou sem esse relacionamento. Pode ser também não só de um relacionamento desfeito, mas de uma separação geográfica. Então, em determinado momento, você tem uma relação com seus amigos, com seus parentes, e é obrigado a mudar de cidade e ir para um outro lugar, e ali realmente você vai ter que recomeçar tudo outra vez. Então, esses sentimentos de perda, em vários momentos, vão realmente trazer esse sentimento de que estou só, ou de que fiquei só, ou de que fui abandonado, ou de que fui deixado, ou até mesmo quando a gente faz essa mudança por nossa própria vontade, de que agora eu estou aqui, agora eu não tenho mais aqueles amigos ou aquele grupo que antes eu tinha e que poderia contar com eles como apoio. Então, esse é um sentimento legítimo e Elias vivenciou isso, né? Elias não só se opôs a Acabe e a sua esposa, como também, e nós vamos ver isso mais na frente, tanto os amigos de Elias quanto o próprio Elias passaram por perseguição e alguns deles foram mortos. Sim. Então, esse sentimento de perda, ele é realmente algo que vai gerar esse sentimento de solidão. Amém. Nós temos algumas outras participações, eu quero mandar um abração aqui para um casal muito querido, que é o pastor Alain e a pastora Andressa, lá de Niterói. Tem uma família linda, uns filhos queridos e está nos assistindo. Um grande abraço, viu, Alain e Andressa? Deus continue te usando aí nessa área de cura também, libertação, aí em Niterói, sendo esse instrumento tão precioso aí junto com o pastor Márcio, né, amigo querido. Deus continue sustentando vocês, viu? Suprindo cada uma das necessidades de vocês. Nós temos aqui
Boa tarde, pastores, que a paz do Senhor esteja com vocês. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma filha de 2 anos, me separei do pai dela assim que engravidei. E até hoje não quis me relacionar com ninguém, porque quero formar uma família com ele. Estou num propósito com Deus em relação a isso. Porém, ele não é cristão e, além disso, tem um relacionamento complicado com uma menina mais nova do que ele, que não desiste dele, por nada. Será que devo continuar esperando por ele ou devo abrir meu coração para um novo amor? Afinal, esses 2 anos eu sofri muito esperando ele voltar. E aí, Guerra? Mas aí ele teve uma filha com ela? Tem uma filha de 2 anos hoje, né? Uhum. E aí, durante esses 2 anos ela não viu mais? Ela não teve outro relacionamento. Outro relacionamento. Uhum. Me separei do pai dela assim que engravidei e até hoje não quis me relacionar com ninguém. E nem com ele também. Pelo que eu estou entendendo. Pelo que eu queria entender que se foi com ele também. Não, parece que não. E ela quer saber se espera. Ela está fazendo um propósito com Deus. E aí já faz 2 anos, ele tem um outro relacionamento, ele não é cristão, e ela quer saber se ela deve continuar esperando, né, ou permitir que o seu coração seja aberto para um novo amor. Né? Eu acho que pelo período 2 anos, acho que já está na hora dela tomar uma posição. Né? Acho que é um período muito longo, 2 anos. Acho que está na hora dela orar para Deus libertar ela desse sentimento e seguir em frente. Uhum. Não é? Eu vejo assim, 2 anos, ainda mais que ele já está com uma outra pessoa. Se ele estivesse sozinho, eu acho até que ela podia ainda manter esperando. Ela mandou aqui, complementando, disse que não teve contato com ninguém, mas vê ele sempre. Porque de repente talvez ele vê a menininha e tal, menina, né? Da filha. Uma outra coisa que eu acho importante e que aí não está claro é como era esse relacionamento antes dessa gravidez. Eles eram casados ou não? Não. Né? Eu já digo que não. Pois é. Então eu penso que colocar diante do Senhor a disponibilidade do seu coração para que realmente o Senhor traga a pessoa que Ele tem para você. Sim, né? Com então, certeza. Abra mão daquilo que você está retendo, aquilo que você está segurando e se permita diante do Senhor. E o Senhor pode realmente te surpreender, não é? Então, com certeza. Espere no Senhor. De repente você está querendo se contentar aí com um carrinho mais popular e Deus está querendo te dar um carro um pouquinho melhor, não é? Mesmo. Com certeza. Dá um melhor, né? Melhor. Contentar com o bom e acaba não recebendo o melhor de Deus. Isso não é? mesmo. Mas para isso acontecer, minha irmã, você tem que abrir mão. Você tem que deixar lá no altar, abrir mão. Porque se você fica segurando, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero, quanto tempo vai levar? E se vai acontecer também. Não é mesmo? Isso também. Pastor, não diga o meu nome. Ok, não vou falar. Peço oração pelo meu marido, que está com muita dor na coluna e trabalha como pedreiro. Que Deus abra uma nova porta de emprego para ele e pela minha filha, de 17 anos, que está com síndrome do pânico e depressão. Não consegue nem ir para a escola. Ela chora muito. Também peço oração para que toda angústia saia dos nossos corações. E que eu seja curada de fibromialgia. Ok. Alguém lá da região, lá do sul. Olha só. Ok, nós vamos orar, mas aqui nós teríamos aqui já muita coisa para falar, né? Pelo jeito tem muitas situações emocionais aí que afetam a família toda e através dessas questões emocionais existe uma ação espiritual também sobre vocês. E seria importante aqui, não sei se você é cristã, a família toda é cristã ou não, mas seria ótimo vocês procurarem uma igreja, não é? E buscasse ali o pastor para que pudesse estar orando por vocês, para ajudá-los nesse processo, tá bom? Porque eu estou vendo aqui muita situação de enfermidade com foco emocional, não é? E aí então precisa ver.
Sua filha está com 17 anos com problemas de pânico e depressão. Então precisa ver o que a levou a estar nessa situação. Alguma coisa aconteceu com ela que ela está assim. O seu esposo, né, questão de dor na coluna, e você aí com problemas na área de fibromialgia, que também é emocional. Né? E aí precisa saber aonde está a raiz disso aqui. Ok? Guerra, vamos avançar? Rogério, nós temos aqui, isso aqui é uma coisa muito, né, importante dentro dessa questão de Elias aqui, estar no meio de um povo inconstante. Não é? Isso aí desestabiliza a pessoa. É a palavra certa, tá no meio de um povo inconstante. Porque muitas vezes você não sabe qual atitude tomar, porque o povo, uma hora está a favor, uma hora está contra, uma hora, né, o povo estava com Baal, outra hora com Deus, não é? Então... Uma hora com Acabe, outra hora com Elias. Com Elias, não é? Então, olha bem, a situação não é fácil, não, né? E muitas vezes a pessoa encontra isso. Ele está num povo assim que, qual atitude que eu vou tomar aqui? Se a pessoa não tiver um alicerce forte, não tiver uma fé igual a Elias aqui, que realmente era um homem de Deus, buscando em Deus, ele podia vacilar diante dessa inconstância desse povo, né? Então, nós queremos aqui saber a profundidade disso, né? E é exatamente... Conta pra gente. Fala pra nós aí. Que arruma com isso aí. Esse tipo de situação, ele acaba gerando esse sentimento de solidão, porque você não sabe com quem você pode contar. Sim. E aí, você não conta nem com uns, nem com outros. E aí, o que acontece? Me sinto sozinho. E, normalmente, se sentir sozinho no meio de um povo ou de situações diferenciadas ou até mesmo contrárias. Com certeza. Né? Então, muitas vezes, a gente passa por essas situações onde as pessoas que estão ao nosso redor, elas acabam se dividindo em dois grupos distintos, e você se sente ali no meio entre esses dois grupos ou entre essas duas opiniões diferentes. E aí realmente você pode se sentir sozinho. E agora? Se eu for para o lado de lá, o que vai acontecer? E se eu for para o lado de cá? E aí eu vou permanecer aqui, nessa posição, em cima do muro? É esse o melhor lugar? Então, ficar em cima do muro não cabe mais ninguém do seu lado, né? O muro é estreito, normalmente. E aí vem o sentimento de solidão inevitável. Não poder contar nem com uns, nem com o outro. E aí você se sente sozinho. Agora, como Guerra disse, nesses momentos onde você tem uma indefinição ou uma inconstância, né, é se firmar em Deus. Sim. Porque Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Amém. Então, se firme no Senhor, agarre-se nele, porque ele vai realmente trazer o equilíbrio emocional e te colocar nessa posição de segurança, em nome de Jesus. Olá, sou de Camaçari, da Bahia. Manda um abraço aí para todos da Igreja do Evangelho Quadrangular, POC 2, é isso? Acho que é. PHOC, POC 2. Deus abençoe, queridos. Recebam aí o nosso abraço. Obrigado aí pela participação e audiência de vocês aqui conosco, viu? Muito tem nos alegrado. Temos aqui uma participação. Bom dia, sou de BH e gosto muito do programa. Ok, aliás, desculpa, essa aqui eu já li. Olha, interessante. Apertei errado aqui. Agora sim. Paz, amados, sou Henrique de Goiânia. Tenho dificuldade de alimentar o meu espírito quando tudo está bem. Sou o famoso crente que só busca no meio das dificuldades. Por que isso acontece? Por que acontece isso, hein, Rogério? Será que é um privilégio só do Henrique de Goiânia? Olha, isso tem muito a ver com a questão da inconstância, Sim. né? Então, nós estamos abordando exatamente isso. Mas olha, Henrique, uma coisa que você precisa até mesmo parar e pensar
que se esse é o processo que faz você buscar a Deus, você pode até estar diante de uma situação onde Deus vai te colocar sempre em situações de aperto, para que você o busque. Então, evite essas situações e crie uma atmosfera onde você se sinta alegre na presença do Senhor. Eu acho que muito mais do que buscar o Senhor que traz a bênção, muito mais do que buscar a bênção é buscar o Senhor que traz a bênção. Não é? Eu acho que essa alegria em estar na presença do Senhor pode te ajudar muito a superar essa condição de só buscar o Senhor quando as coisas estão ruins. Aqui nós temos até, inclusive, a participação de uma pessoa que não pede para não se identificar, que ela diz assim: me sinto sozinha e cobro muito isso do meu marido, entendeu? Pois ele não é cristão e não entende. E sei também que essa solidão é falta de cura. Glória a Deus, irmã, você descobriu. Amém. Como fazer e como orar para que isso aconteça. Por favor, me ajude. Não é? Mas o problema não é o seu marido, o problema está dentro de você. E muitas vezes, quando nós não temos esse entendimento, a gente imputa sobre o outro a responsabilidade de suprir isso na nossa vida. Quando muitas vezes só o Senhor pode suprir e preencher esse vazio que está dentro de você. E você que conhece o Senhor, né, não tem como você cobrar do seu marido algo que ele não tem condições de dar para você. Ele não tem condições de fazer isso. Não é? Pode até tentar, mas assim, você vai sufocar, você vai, oprimi-lo, já está oprimindo. E sabe que isso pode acontecer? Você pode empurrá-lo para fora de casa. Né? Porque talvez para ele seja o pior lugar para estar dentro de casa. Porque ele pisou dentro de casa, colocou o pé e já começa a cobrança disso, daquilo outro. E não, então você precisa verdadeiramente buscar o Senhor e buscar uma restauração e a cura. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.